Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta, estamos então de regresso, 2 semaninhas seguidas aqui de podcast, desta vez com a análise ao Grande Prémio da China, em que tivemos Antonelli a fazer a pole position para a corrida de domingo e a conseguir também a vitória, seguido de George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, a terminar no pódio pela primeira vez com a Ferrari. Em quarto lugar, e com uma batalha relativamente interessante durante o Grande Prémio de domingo, Charles Leclerc, e em quinto lugar, Oliver Behrman no Haas. Malta, nós vamos nos focar aqui um bocadinho na corrida de domingo, até porque acho que é onde se calhar temos mais alguma coisa para falar, se bem que sempre que acharmos pertinente e darmos aqui nota de alguma coisa da sprint, iremos fazê-lo, quer relativamente a alguma equipa ou piloto. Gonçalo, mais uma vez, como nós já dissemos no fim de semana passado, mais uma corrida e mais uma vitória da Mercedes, não é? Desta vez, pelo menos, não foi uma vitória de George Russell. Pode ser que seja assim até o final do campeonato, pelo menos. Não foi uma vitória de George Russell, mas eu acho que foi uma vitória mais preocupante para o resto do campeonato, para a competitividade que nós queremos na Fórmula 1, porque viemos para um circuito onde até se pensava que, e isso até foi um bocadinho aparecendo, se calhar ali na corrida sprint, lá está, as lutas, claro que é uma corrida sprint e a preocupação de gestão de pneus e por aí fora é totalmente diferente, mas pareceu sempre ali que os Ferrari estavam bastante bem, deram bastante luta e tivemos umas boas lutas, mas o que se verificou no domingo foi um passeio completo mais uma vez por parte dos Mercedes. Nota-se que os Ferrari, existe ali alguma coisa naquele motor, não sei o que é que os permite sempre nos arranques de corrida. Quando eu digo arranques, digo seja mesmo depois de um safety car. Sim, não, também vimos o isso. O que eu quero dizer não é o arranque. Não é só do arranque. Não é no momento do arranque. Eu quero dizer, nas primeiras voltas iniciais, parece-me que o trabalhar, se calhar, o complemento geral do motor todo Ferrari, parece que consegue entregar sempre um bocadinho de potência extra. Certo. E ao longo depois da corrida nota-se que o Mercedes mostra a sua supremacia, mas lá está, naquelas voltas iniciais, não digo só no preciso momento, entendes? Porque, por exemplo, algo que gostava de referenciar em relação aqui com estes novos carros, parece-me que as lutas iniciais após safety car, ali o arranque do safety car, que por norma dava sempre grandes lutas, agora neste momento parece-me que com esta entrega de energia elétrica, todos têm o mesmo lance. Quer na sprint, quer na sprint, quer no Grande Prémio tivemos corridas, tivemos lançamentos depois de safety car. E eu acho que o facto de o deployment de energia elétrica estar fixado, Exato. ou seja, é para todos X, lá está, nós até falámos muita diferença, no início, no podcast que fizemos a falar um bocadinho mais de regras, que havia os circuitos de 50 kW, os circuitos de 100 kW, ou seja, o deployment de energia está fixado. Exatamente. E eu acho que o facto de o deployment de energia estar fixado, não existe diferença. Quando cada piloto vai ao pé ao fundo, quando o deployment mapa, é igual. Digamos que o mapa é mais ou menos o mesmo. Mais ou menos, ou seja, não existe aqui grandes diferenças. Ou seja, é nesse sentido que eu falo. Não é nesse sentido que eu falo em relação ao motor Ferrari. Sim. Eu falo é depois. Depois desse momento, ali naquelas primeiras voltas, parece-me que entrega com algo. Pneu. Também, parece-me que o motor consegue Ferrari, manter mais temperatura no motor, no pneu. Concordo com isso. Ou alguma coisa do género. Concordo com isso. Parece-me que o Ferrari consegue colocar os pneus rapidamente à temperatura, ao contrário do Mercedes. Contudo, nota-se que isso também os leva a desgastar mais pneu. Provavelmente. Geralmente não sei se está associado. Não sei se será só isso, se também poderá ter a ver com a necessidade de eles terem de forçar um bocadinho mais, principalmente nas curvas, devido à sua falta de velocidade
de velocidade de ponta e tentam colmatar isso com ter maior performance em curva e com isso desgastam um bocadinho mais o pneu, porque parece-me que o Mercedes, em termos de velocidade de ponta, em termos de velocidade pura em retas e tudo, está acima do Ferrari. E eu acho que o Ferrari tem conseguido, porque nós vemos que o Ferrari é superior ao Mercedes, tem tudo que é em zonas sinuosas. Sim. Ou seja, para além de me parecer que é o melhor chassi, eu acho que é o melhor chassi, eu acho que eles tentam colmatar o déficit de velocidade de ponta com, pronto, extrair um pouquinho mais nas zonas Sim. sinuosas do circuito, e isso leva também a um desgaste superior do pneu. Não sei se isso será verdade ou não, mas para não já... sei se é uma consequência da forma deles também tentarem, como é que eu digo? Ou seja, eles também percebem onde é que está o ponto forte, claro, sem dúvida. do Mercedes, onde Exatamente. é que está o ponto forte E eles deles, tentam... e tentar explorar um bocadinho mais Exato, esse... é isso. Mas lá está, eu acho que isso é que o está a fazer tão bem ali ao final a partir do meio de stint, nota-se que eles ficam sem pneu, comparativamente ao Mercedes, parece-me. E eu acho que é isso. Ou o Mercedes também fica, só que como já é mais rápido por natureza, tem mais vantagem, acaba por estar numa situação de maior conforto e acaba por não se queixar tanto e não ver. Claro, mas eu e acho... nós aqui acabamos por estar mais atentos ao Ferrari, porque a equipa que está atrás e acabou por estar em mais batalha. Ou seja, tivemos a também é batalha com o Russell, tivemos a batalha entre os próprios companheiros de equipa e acabamos por ficar mais atentos ao que o Ferrari fazia, ao comportamento do Ferrari. Acabamos por nunca estar muito atento ao comportamento do Mercedes com pneus usados, porque já não o víamos. Concordo. Quando o Mercedes... E a questão é que isto também... entrando já aqui um bocadinho na corrida, sim. A verdade é que o Mercedes, sempre que ficava numa posição de... ou seja, sempre que passou para a frente, nós, por exemplo, com o Ferrari, neste circuito, nós não vimos tanto ioiô. Certo. Por exemplo, certo. Nós vimos que sim, havia alguma dificuldade em ultrapassar, em concretizar a ultrapassagem, mas a verdade é que os pilotos faziam aquilo uma ou duas voltas e depois acabavam por ultrapassar. Começaram a perceber mais ou menos qual é que era o sítio que podiam ultrapassar para não haver ioiô. O único sítio onde podia haver ioiô era ultrapassar na reta grande, na maior reta, e depois ficar sem energia, e portanto o piloto acabar por o piloto que foi ultrapassado acabar por responder na reta da meta e ultrapassar, ou seja, ali era o único ponto onde podia haver o tal ioiô. Os pilotos começaram-se a perceber disso, começaram a jogar com duas coisas: ou ultrapasso na reta principal sem gastar muita energia, ou então ultrapasso na reta da meta. E acabou por acontecer um bocadinho disso. Portanto, nós nunca chegamos a ver os pneus, o Mercedes, a precisar de fazer alguma coisa com os pneus já desgastados. Certo. Enquanto que vimos no Ferrari, eu acho que também é um bocadinho por aí. O que vimos, com certeza, foi que o Ferrari consegue colocar os pneus a uma temperatura ideal mais cedo. E isso foi claro. Aliás, e que o Mercedes, além de estar pior que o Ferrari, ou seja, não consegue meter os pneus à temperatura como consegue o Ferrari, tem mesmo dificuldades. Pelo menos notou-se neste grande prémio, porque nós vimos, por exemplo, Lewis Hamilton a chegar-se muito próximo de Kimi Antonelli no segundo arranque. É nesse momento. Muito próximo de Kimi Antonelli, e vimos inclusivamente George Russell a cair para trás. Daí eu acho que foi aí que foi. Na altura acho que era Lindblad ou Oliver Behrman. Foi atrás de Oliver Behrman e também de Pierre Gasly. Acabou por cair atrás de Gasly, talvez. E depois ultrapassou Foram dois carros e era, para colmatar, eu acho que é aí que é decidida a vitória. Eu acho que esse tempo que George Russell no momento da guerra perdeu, esse tempo que ele perde. Depois nunca chega a ficar, e agora entrando aqui um bocadinho no campo da Mercedes, acho que Kimi Antonelli, ora bem, Russell consegue, eu acho que é assim, George Russell numa situação normal tinha limpo as duas poles. Concordo. E as duas vitórias do fim de semana. Começou muito bem, fez a sprint pole, ganhou o sprint
e depois teve um problema na Q3. E mesmo assim, sai só uma vez, faz uma volta, faz uma volta assim, segura para conseguir colocar o tempo e sai de segundo lugar. E sai de segundo lugar. E isso aí também foi um bocadinho preocupante, só de referir, da qualificação, porque à qualificação vou dar o meu toque no final do podcast. Só a outra nota em relação à qualificação foi essa, é que eles tiveram um pequeno problema na Q3, o carro ele só fez uma volta e mesmo assim, com segurança, ficou no segundo lugar. Sim, confortável. Ou seja, isso aí é um pouquinho, acho que mostra um pouquinho, e fiquei preocupado no sentido da supremacia da Mercedes. Continua. Mas a verdade é que se não fosse esse pequeno incidente, que não foi culpa do Russell, eu acho que o Russell tinha conseguido a pole position perante Antonelli e com margem. Além disso, eu acho que mesmo ele não conseguindo a pole position, ele hoje, lá, se naquele arranque ele não cai para trás daqueles... Não, era aí que eu ia chegar. Estás a falar bem, é aí que eu ia chegar. Ou seja, só queria fazer... Depois ali naquele momento, se ele chegar atrás, o que é que iria acontecer já são outras histórias. Mas... Eu acho que é assim. Acho que ele tinha... só para resumir um bocadinho aquilo que eu ia dizer da Mercedes, depois também complementas, que é, ou seja, que a minha Antonella acaba por sair da pole position e tornar-se assim o pole sitter mais jovem de sempre. Acaba por acontecer por este constrangimento que o Russell teve, que fugiu um bocadinho do controle dele. Mesmo assim acaba por conseguir começar em segundo. E depois nós sabemos, e já vimos, que em arranque parado o Ferrari é muito bom. Espetacular, mais uma vez. E eu tive, por acaso não tivemos a oportunidade de falar disto antes da corrida, antes de vermos a corrida, mas eu pensei logo nisto, que foi, provavelmente o Russell aqui acaba por ficar numa posição pior. Claro. A não ser que Kimi Antonelli tivesse um arranque mau como teve em Melbourne e como teve na sprint. Mas, efetivamente, desta vez conseguiu arrancar melhor. Sim, arrancou bem. Eu acho que mas também foi a primeira vez que ele arrancou do lado com borracha. Mais gripe. Porque como ele tem começado sempre de segundo, também acaba por começar do outro lado. Também faz e acho que isso faz diferença. Sem também. dúvida. Mas, pronto, menos para a única hipótese de Russell era que Kimi Antonelli tivesse um arranque mau desses. Mas a verdade é que também se Kimi Antonelli tivesse um arranque mau desses, a probabilidade da Ferrari passar para a frente para o primeiro lugar era grande. Assim, foi por pouco. Mesmo assim, foi por pouco. Os Ferrari arrancaram muito bem, como já tem sido costume, e acho que as primeiras corridas isto vai acontecer. A Ferrari vai sempre conseguir colmatar um bocadinho de déficit que tem na qualificação com um bom arranque. Sim. E portanto o Russell acaba por cair aqui um bocadinho para trás dos Ferrari e tem que lutar contra a corrente. São 2 carros para ultrapassar. E nós já percebemos, e tu e Melbourne disseste que não ia ser assim, mas aqui percebeu-se nitidamente isto. Tu, por muito que tenhas um carro mais rápido, ultrapassar é difícil. Sim. Nós conseguimos ultrapassar pelo efeito ioiô e tudo mais. Eu não sei se ultrapassar é difícil, manter-te à frente é difícil. Acho que é mais assim, por aí. Causa da questão da regeneração e tudo mais. Não é fácil isso eu concordo. Mesmo tendo um carro mais rápido, ires embora. O que, por um lado, não seria mau em corrida, caso tu, por exemplo, uma pessoa consiga fazer uma qualificação espetacular, começar ali de traseiro, sim, conseguir aguentar-se aquilo. É uma falácia, olha, o Alonso de certeza que ia adorar isto nas primeiras corridas de 23, porque se calhar ia conseguir aguentar-se à bomboca ali com os Red Bull. Agora, é um pouco mentiroso. É um bocadinho mentiroso, é isso. Exato. Ou seja, ele não está ali até porque tem esse ritmo mesmo. Eu até gosto de olhar e pensar que os carros de 2005, 2006, 2007 havia dificuldades em ultrapassar porque havia facilidade em defender, não é? Ou seja, nós se formos ver vídeos malta 2004, 2005, 2006, 2007, os carros conseguiam-se ultrapassar entre eles porque eram ágeis, sim, permitiam diferentes trajetórias, o condar funcionava bem, ou seja, às vezes víamos um carro que era mais rápido a não conseguir ultrapassar porque o piloto que estava à frente, é este o ponto, sim, o piloto que estava à frente era um piloto bom. Mas este novo chassi já traz um bocadinho disso. Sim, traz um bocadinho disso. Eu acho que vemos um bocadinho de melhoria nessa Mas estas tesouras que nós estamos a ver e tudo mais, ainda se vê muito mais. Não são porque eu fiz uma trajetória diferente que me vai dar uma saída de outra forma. Certo. Não.
eu vou fazer isto porque sei que ele agora gastou mais bateria, portanto vai ter menos potência e eu vou fazer assim. Sim, isso digo mais na zona ali, por exemplo, isso acontecia no setor 1. Mas ali no setor 2 vimos boas lutas em que eu acho que foi já era mais de piloto. Mas já estamos a ir um bocadinho para as regras, vamos deixar isso para o fim, para o final, exatamente. como temos falado. Sim. Acho que ultrapassar não é assim tão fácil quanto nós falamos, por causa desta questão do ioiô. Tu até podes conseguir ultrapassar, mas depois és facilmente, entre aspas, ultrapassado. E portanto o Russell eu acho que o Russell perde a corrida com o, como é que se diz, com a com o erro que não é um erro dele, mas com o problema, é esta a palavra, estava aqui à procura, com o problema da qualificação. Foi aí que o Russell perdeu a corrida, porque notou-se que mesmo atrás de Ferrari tinha o mesmo ritmo ou mais que Antonelli. Portanto, eu diria que nós estamos aqui a assistir à primeira corrida de Antonelli, e muito bem, e acho que o Antonelli... Primeira vitória, sim. Primeira corrida não. Primeira corrida de Antonelli. Acho que apesar de tudo, eu estou aqui a criticar um bocadinho o Antonelli e a dizer que o Russell provavelmente foi melhor, mas a verdade é que eu gostei de ver Antonelli na frente. Foi a primeira vez que Antonelli teve que geriu uma corrida, e geriu, digamos assim. Nós tínhamos visto Antonelli quer em Melbourne, quer na sprint, a recuperar, a vir de trás por causa do arranque. Aqui não, ele apanhou-se na frente, arrancou bem, certo, ou seja, acho que Antonelli tem todo o mérito do mundo. É isso. No final, eu quis começar por Russell e depois vir a Antonelli por causa disto, porque acho que o Russell foi mais rápido, que provavelmente o Russell poderia ter ganho a corrida, não fosse o que aconteceu na qualificação, mas a verdade é que Antonelli soube aproveitar a oportunidade. Era Exatamente. Aqui que eu queria chegar. Antonelli soube aproveitar a oportunidade, viu que o Russell não conseguiu, ou seja, pronto, teve aquele problema na qualificação. Antonelli não falhou, fez ele a pole position, tem tido arranques maus. No dia que saiu da pole position, arranca bem. Exato. Consegue defender-se de Lewis Hamilton, que também acaba por ser Lewis Hamilton, e quando tu tens Lewis Hamilton atrás, não é só porque tem imensa experiência, imensa valia, não é só por causa disso, é porque também sabes que é o Hamilton que está atrás de ti. Exato, psicologicamente. E tem peso. Claro, sem dúvida. E portanto, Antonelli conseguiu gerir muito bem também essa batalha inicial com o Hamilton, e a verdade é que nunca mais ninguém pôs em causa a corrida de Antonelli. Geriu muito bem os pneus. Acho que Antonelli nunca teve problema de pneus, porque geriu muito bem. Ele sabia que estava na frente, sabia que tinha aquela margem, começou por ter aquela margem de 4, 5 segundos, deixou-se ficar por ali para gerir pneu. Quando os Ferrari e o Russell começam a batalhar entre eles, ele aproveita para abrir um bocadinho mais de vantagem. E portanto, acho que Antonelli merece, com aquilo que aconteceu na corrida, merece a vitória da corrida. Porque fez tudo bem feito. Pronto. Russell teve usado a qualificação, caso contrário, talvez ganhasse, na minha opinião. Sim. Mas a verdade é que Antonelli fez tudo o que precisava de fazer e ganhou a corrida e ganhou bem. Sim, só para colmatar aqui, eu acho que concordo com aquilo que tu dizes sobre Antonelli e por aí fora. Ainda assim, acho que se George Russell no segundo arranque não tem caído para trás do Ocon e acho que era do Gasly, sei que foi para trás de dois carros. Pelo menos foi. Mas foram dois, lembro que foram dois. Isso eu tenho a certeza. E mesmo que só tivesse de lutar com os Ferrari, eu acho que a vitória de Antonelli não seria assim tão simples. Não digo que se calhar não ganhasse a corrida. Provavelmente. Não digo que se calhar não reconhece a corrida. Até se calhar poderíamos ter aqui um George Russell a ser amigo do companheiro de equipa, porque é o início do campeonato e por aí fora. Mas acho mesmo que o Russell foi superior, e eu acho que, apesar de concordar contigo no sentido de, pronto, Antonelli fez o que tinha de fazer, foi bastante ajudado porque, na minha opinião, foi muito ajudado pelos Ferrari no sentido de que, no momento crucial em que George Russell poderia ter pneu para lutar com ele, foi o momento em que George Russell teve de lutar com os Ferrari e teve de lutar bem. E isso permitiu ao Antonelli, para além de ganhar tempo, permitiu-lhe poupar muito mais pneu.
E eu acho que foi aí está a chave, da corrida. Com isto, não quero dizer que ele não tem mérito na vitória, mas acho que se calhar não foi uma vitória tão, naquele sentido, esclarecedor, como nós vimos, De acordo. entendes? Só mais nesse sentido que eu digo, de domínio completo, entendes? Só mais nesse sentido. Não foi uma vitória de domínio como vimos, por exemplo, o Russell e Melbourne. Por exemplo, Porque o Russell tem aquela batalha inicial com o Leclerc em Melbourne, que foram ali para aí 10 voltas, mas depois ninguém teve... acabou. Exatamente. Antonelli veio por ali acima e nós nunca dissemos Antonelli vai poder ganhar a corrida. Exatamente. A verdade é que aqui, e aí dou o braço a torcer, é verdade, Russell acaba só a 5 segundos de A Antonelli. questão é essa, Russell apesar de tudo, com lutas, com desgaste de pneu, com tempo perdido atrás de carros, mesmo assim acaba... E tempo perdido na box, acaba por perder mais tempo quando há o duplo Exatamente, stack. ou seja, mesmo assim... Quase que perde a posição para Hamilton. É por nesse sentido que, ok, que pronto, e é bom, é a primeira vitória, mas... Calma. Preciso extrair mais do piloto. mas eu aí concordo 100% contigo. Aquilo que eu quis dizer foi um bocadinho isso. Ou seja, acho que ele fez o que tinha de fazer, Exato. mas também acho que numa Não- situação normal, ele- Russell tinha ganho com A ele. questão é que, imagina, eu queria dizer ele fez o que tinha de fazer, mesmo estando sob pressão dos Ferrari e dos Russell. Agora- Aí é que mudou, aí agora- sim mudou o caso de figura. Agora, Entendes? passando aqui um bocadinho a bola para Russell. O problema da qualificação não é problema dele. Ele Sim. não tem o que fazer. Mas acho que devia ter tentado um bocadinho mais pela vitória. Agora, pronto, também é daquelas coisas. Ele sabe que tem o carro dominador. É isso. Sabe que se calhar se chega em cima de Antonelli Mas muito tarde, eu acho que é por não outra o iam coisa. deixar passar. Pois é isso. Ele sabe, eu acho E que... não vale a pena estar a criar guerras de companhia de equipa logo na segunda corrida. Exatamente. Eu acho que foi tudo aqui um gerir um pouco tudo no geral. Se assim foi, Russell foi inteligente. Eu acho que ele jogou por aí. Acho que se assim foi, acho que o Russell Percebes? foi Eu inteligente. sou Não arriscou, sabia que chegava ao segundo lugar com Dá-lhe a calma, primeira vitória. ficava em segundo, percebes? sai Vou- líder do Vou campeonato. criar guerras porquê? Sim. É totalmente Se foi necessário eu chegar a 5 voltas do fim atrás dele e começar no rádio. Olhem, quero passar. Não, sim, eu aí acho que o Russell não faria. Sim, mas iria criar pressão. Podia era começar Mas a criar visto que pressão pela vitória pressão e- pela vitória, o António cometer um erro. Que cometeu complicado, sozinho. Que cometeu sozinho. Cometeu sozinho. Entendes o que eu quero dizer? E é sempre complicado. Eu seria ali com o moral, o Kimi Antonelli baixo. A Mercedes saía, não saía, porque eles saíram de lá, saem desta double Sim, round. e o Russell está bom, Então, ganhou o Russell- ontem, Exatamente. hoje fez segundo lugar, sai em primeiro do campeonato na mesma Percebes? com 5 pontos de Eu vantagem, acho que ele está também tudo geriu bem. isso. Acho que também um bocadinho por Sim, aí. faz E sentido. para além disso, acho que a própria Mercedes não quis extrair, isto é a minha opinião, só aqui um ponto, porque eu acho que o Mercedes tem mais para dar e nós Mas não temos, precisa. é aí que eu quero dizer, mas é Não deixa-me precisa e acabar. não dá a entender a vantagem que tem. Mas esse é que é o ponto que eu quero falar. Eu acho. É isso que eu quero falar. Mesmo assim, temos Lewis Hamilton a 25 segundos e Charles Leclerc a 28. Sim. E eu acho que a Mercedes também não permite. Imagina, era muito estranho o Russell do nada dar um kick tão rápido dos Ferrari para trazer do Kimi Antonelli. Sim. Eu acho que isto é a Mercedes a jogar aqui o jogo político, tendo em conta as diferenças de performance de motores, Sim. para não permitir Sim, que, porque agora- pelo menos a Ferrari não tenha o add-on extra de desenvolvimento do motor. Sim, como é isso. falámos na semana Porque- passada, porque malta. agora- Dos 2 a 4% ou 4% acima. É E eu isso acho que a que eu ia Mercedes está a explicar. jogar esse... Deixa só explicar jogo político. esse ponto. Nós porque chegámos a semana pode haver passada, malta mas sim. que não saiba. Agora nos motores malta há uma espécie de... Eu não lhe quero chamar BOP, porque BOP Não é bem bom. é Balance of É Performance e diferente. não é isso. O que aqui acontece é, se um motor for 4% acho Acima. eu, acima, superior aos restantes, os restantes têm a possibilidade, ou seja, Exatamente. não lhes é dada vantagem nenhuma em detrimento do Exato, outro. exatamente. É-lhes dada a possibilidade de trazer mais um desenvolvimento por Exatamente. corrida. Exato, é isto. Porque os motores podem trazer, acho que é um desenvolvimento por corrida. Até- Ou qualquer coisa assim. Ou seja, há um limite de desenvolvimentos que eles podem trazer por corrida. Exatamente. E no fundo, quem está
atrás Permite ter mais um. permite ter mais um desenvolvimento. Ou seja, no fundo, tentar nivelar por cima. Ou seja, que os de baixo, ou seja, têm que conseguir chegar Eu não desgosto. ao primeiro. Não desgosto. Aí é melhor que o Balance of Performance. Eu não gosto. Eu não desgosto. Acho que aí é Acho que melhor que o isto Balance of permite Performance. que os outros tenham sempre ânimo também para trabalhar. Exatamente. Entendes a ideia? Acho que é um bocadinho por aí. Sim. Mas eu E acho... é preciso conseguir desenvolver e Exato. saber o que é que Não, queres. é desenvolver e implementar. E acho que a Mercedes está aqui também a jogar Também um bocadinho com isso. Também acho. Portanto, vamos ver. Mas passando aqui um bocadinho para Já falámos também um a bocadinho Ferrari, que já falámos um bocadinho. A Ferrari, mais uma vez, foi a que nos animou um bocadinho a corrida, com a luta interna. Se bem que eu acho que houve ali um Cadillac que acabou por ajudar No final, sim. à Mas questão, mas acho que Leclerc já não tinha pneu. Acho que Hamilton conseguiu passar Leclerc no momento certo. no momento certo, Exatamente. em que depois já nenhum nem outro tinham pneu. Não houve muita história. E depois Leclerc já não conseguiu chegar a Hamilton, e Hamilton acaba por levar assim o terceiro lugar para casa. Se bem que eu acho, sou suspeito, porque toda a gente já sabe aqui no podcast que eu acabo por gostar mais de Leclerc do que Hamilton, que acho que Leclerc foi melhor no fim de semana como um todo, Também inclusivamente na corrida, Também concordo. do que Hamilton. Mas o Acaba por Hamilton ter conseguido na qualificação, aí sim, na qualificação para domingo, Mas para acho a que em domingo, corrida os ter Leclerc têm estado conseguido, sempre melhor. sim, ter conseguido ser melhor que Leclerc, e aí foi melhor, e o tempo reflete isso, não é? Na qualificação é fácil, Exatamente. é direto. Portanto, a Hamilton aí conseguiu ser melhor, conseguiu partir à frente, e o facto de ter conseguido partir à frente fê-lo, na sua maioria, estar à frente de Leclerc. E depois, por causa do efeito ioiô, ainda por cima estando a falar do mesmo carro, Já está. é muito difícil passar para a frente. Acho que Leclerc, mesmo assim, fez um excelente trabalho. Quase que conseguiu passar para a frente de Hamilton e ficar à frente de Hamilton com o mesmo carro e com os efeitos ioiôs e tudo mais. E teve bastante tempo. Conseguiu, Só sim, mas o que eu que quero eu dizer, acho que no final da momento corrida, no final da corrida, Sim. estar à frente, ou seja, ficar à frente. Acho no que o final da Hamilton corrida. teve o momento certo para passar o... Acho que Hamilton passou no momento certo. Foi ali, no momento em que ambos os carros tiveram o declinar de pneu, Sim. e ele conseguiu passar. E acho que isso é E chave. depois já Leclerc já nunca mais teve a oportunidade de voltar a Mas arriscar. foi uma grande luta. Mas foi uma boa muito luta. fixe. Acho que foi o que nos entreteu bastante também ali durante a corrida. E mais uma vez, o Ferrari é sem dúvida o segundo melhor carro. Saímos daqui com essa, Sim, não sabemos com essa ideia. o que é o segundo melhor carro. Porque, não sabemos o que é que o indo um McLaren bocadinho ao podia dar. McLaren, embora a McLaren não esteja aqui. Desculpa, deixa-me só, antes de saltarmos aqui, quer dizer, podes falar sobre a McLaren e depois dou só um toque Ok. na Ferrari. Mas só fazendo aqui a comparação com a McLaren, também muito rápido, acho que a McLaren é capaz de ter um carro tão bom quanto o Ferrari em qualificação. Sim. Acho que, por exemplo, os dois Ferrari conseguem ficar à frente dos dois pilotos da McLaren, mas nós falámos isto em off. Acho que os dois pilotos da McLaren, depois de terem tido o melhor carro do pelotão e de estarem a lutar por vitórias e por pole positions, corrida sim, estão Até agora a última numa fase corrida do campeonato. Sim, estão agora numa fase de aceitação da nova posição. Acho que tem só isso. Eu E acho que eles estão... aquele décimo. Eu acho que é a diferença, desculpa, mas eu acho que enquanto que temos o Hamilton, Russell, Leclerc e Antonelli super motivados porque estavam numa posição. motivados, exatamente, não lutavam não e lutavam agora por estão nada. e prepararam-se para chegarem à nova época psicologicamente a darem tudo. Porque efetivamente o final da época passada destas duas equipas foi mais em declínio, eles já estavam, sabiam, ou seja, eu acho que houve ali um relaxar do próprio piloto psicologicamente, enquanto que tivemos um desgaste emocional e psicológico de Piastri, Lando Norris e Max Verstappen até a última corrida do campeonato. E eu acho que eles agora neste início estão naquela fase ainda de relaxar, não é relaxar o que eu acho que se tivessem carro para lutar pela vitória, já estavam outra vez. Mais ou menos, eu não me admirava. Acho que estavam. Eu não me admirava. A questão é que eu não me admirava. Não tendo, tu demoras mais a atingir sim, mas mesmo esse tendo, eu não me admirava de eles ainda não conseguirem extrair aquele extra de performance, porque as formas são assim, né? O pico de forma de um atleta são picos. Enquanto que eu acho que, lá está, os pilotos da Mercedes e da Ferrari prepararam-se para entrarem na temporada
Em pico? já quase a 90%, né? O pico se calhar vai ser atingido a meio da temporada, Sim. provavelmente. Agora já estão a 90%. Eu acredito que os outros estavam a 110 há 3 meses ainda. Exato. Não tiveram aquele desligar Não e houve um voltar a descanso tão ligar, o grande. descanso tão grande, psicológico, e isso tudo influencia. Eu acho que estamos ainda a ver isso, e daí, lá está, em qualificação, parece-me que mesmo o próprio Max estão aqui a ganhar outra vez Sim, o ritmo. Mas, não sei, eu tendo em conta o motor que está incorporado na traseira do McLaren, eu acho que mais corrida e menos corrida, a McLaren vai conseguir resolver os seus problemas, e eu acho que vai dar o salto. Era mesmo aí que E eu não queria me chegar. admirava de até estarem superiores ao Ferrari. Era aí que eu queria chegar. Ou Dependendo seja, do desenvolvimento do Ferrari, claro. pronto, claro. Mas acho que estão, apesar de tudo, acho que estão numa boa posição para darem um salto. Só para concluir o raciocínio e a analogia que eu estava a fazer com o Ferrari, que é, eu acho que em qualificação o McLaren e o Ferrari estão muito equiparados. Lá está. O facto dos dois pilotos da Ferrari terem conseguido ficar à frente dos dois pilotos da McLaren foi por causa desta questão da forma que nós falámos. Acho que neste momento os dois pilotos da Ferrari estão numa forma superior, porque também estão numa forma anímica. É isso. Ou seja, o Hamilton e o Leclerc já não estavam nesta posição há algum tempo. Portanto, pronto. E por isso é que eu acho que os dois Ferrari ficaram à frente dos dois McLaren, porque senão não seria assim, provavelmente estariam ali misturados até Ferrari e McLaren. Isso notou-se, por exemplo, para a sprint. Lando Norris foi melhor que os dois pilotos da Ferrari na sprint quali, mas por exemplo depois chegaram à corrida, e era aí que eu queria terminar. Na corrida o Ferrari muito melhor que o McLaren. Acho que o McLaren, e isto leva-nos ao ponto e depois vamos falar das regras mais para o final do podcast, mas leva-nos ao ponto que é, efetivamente, a gestão de energia é muito importante. Ou seja, numa volta o McLaren até consegue ter um carro suficientemente rápido, mas depois não consegue manter essa rapidez durante uma corrida inteira, pelo menos um stint inteiro. Pelo menos um stint, nem um stint às vezes consegue. Exato. Porquê? Porque lá está, e Uma ainda não conseguem estar não no está ponto otimizado. ótimo de harvesting nos sítios certos, Exatamente. o deployment nos sítios corretos. Pronto. Acho que também, por exemplo, a caixa de velocidade também faz muita diferença. Pode influenciar aqui a questão. Não, a regeneração faz toda a diferença, não é? Disso tudo. Sim, mas não é só, não é? Não é só o facto da caixa de velocidades ser diferente, é porque, sim, mas é um conjunto, efetivamente, a gestão de energia está um bocadinho a cabo, e onde regenerar está a cabo das equipas. E o software. E quer queiramos, quer não, o facto da Mercedes fazer o próprio motor, Claro. sabe, e ter os engenheiros com eles que fizeram o próprio motor, Sabe o que é melhor, óbvio. sabem Os já outros- imediatamente. Os outros ainda estão numa curva de aprendizagem. Exatamente. A Mercedes, a Ferrari, os construtores, digamos assim, já estão com uma perna à frente, Claro. desse ponto de vista. Foi pena não termos visto a McLaren aqui no meio para perceber se isto realmente é verdade ou não, mas eu acho que sim. Acho que o Ferrari em corrida está um passo à frente do McLaren. A questão é, eu gostava de ter percebido se, por exemplo, e é por isso que eu envolvi o McLaren aqui à mistura, gostava de ter visto se o McLaren na qualificação, se têm ficado aqui os Ferrari e os McLaren todos juntos, se, por exemplo, mesmo com o bom arranque dos Ferrari e tudo mais, o Russell não conseguiria ter passado mais depressa para a frente. Ou quero dizer, se calhar não tinha perdido os 2 lugares para os 2 Ferraris. É isso que eu quero dizer. Se calhar. É aí que eu queria chegar. Ok, entendo. Ou seja, se estivessem ali a batalhar, se os McLaren estivessem ali no meio, sim, se calhar o Russell poderia ter perdido para um Ferrari, mas podia não ter perdido para os 2. Era isso que eu queria dizer. Sim. Olha, antes de avançarmos aqui para a nossa rubrica, para continuarmos aqui a falar de mais uns 2, 3 destaques, Sim. positivos e negativos, claro, quero só dar aqui mais um toque na Ferrari, porque há uma coisa que me desilude, que eu também já comentei sobre outras equipas, e é por isso que eu sou um bocadinho agora, e que eu gosto e falo bem da Red Bull, é tentar fazer algo. Certo. A Ferrari, ok, acabou 30 segundos, e muito provavelmente eles dentro da garagem sabiam que não iam conseguir ganhar a equipa, que não iam conseguir ganhar a corrida, mas quando tens mais de uma paragem para
para o teu perseguidor, ou então quando tens tempo de paragem, é isso que eu queria dizer. Tens tempo de paragem, ou então tens mesmo, sabes que vais cair 2, 3, 4 segundos para trás desse carro, mas vais ter uma vantagem, mas sabes que tens um carro melhor e um carro melhor, pneus melhores, ou seja, vais ter uma vantagem competitiva superior, e ele, se quiser responder para, e tu nesse preciso momento também já voltas outra vez a ganhar a posição, Claro. Custa-me a Ferrari limitar-se a seguir a Mercedes. O que é que impossível, porque não parar um dos pilotos, se calhar neste caso seria Charles Leclerc, porque é o carro que está mais atrás, e colocar em xeque, se calhar, a possibilidade de, efetivamente, com novos pneus, o Leclerc colocar um ritmo de corrida bastante importante e que poderia fazer pensar 2 vezes a boxe da Mercedes, e se calhar até poderiam mandar parar um carro, e se calhar Lewis Hamilton ganhava essa posição e ficava em segundo lugar. Sim. E ganhava aqui uma posição. Isto tudo, e se calhar o Leclerc até ficava na mesma em quarto. Mas o que é que ia acontecer? Iria colocar em dúvida a resposta ou não em relação ao o que é que fazer. Antonelli não era o problema. A questão era George Russell. Se calhar se Leclerc poderia colocar ali em dúvida. Não sei. Separavam com o Russell. Separaram o Russell não. E se calhar eles paravam e a vantagem não ia... Mas nem é só essa. Deixa-me só acabar. Imagina que às vezes... Deixa-me só acabar. Sim. Em relação a questão não era só o que inventou, não era a questão era de que se calhar muito provavelmente o Leclerc não iria ter ritmo suficiente para chegar para a frente, mas se calhar ia causar dúvida na Mercedes, a Mercedes com medo iria parar, e a Ferrari com Lewis Hamilton não ia parar, e a diferença de tempo não ia ser suficiente, e as voltas restantes e o ritmo de Russell e o tempo entre Russell e Hamilton não iria ser suficiente para o Russell, e neste caso tínhamos a Ferrari a escalar um lugar na... Por exemplo, isto aqui é o que que eu gostava de ver numa equipa, e que nós vemos muitas vezes a acontecer, e que víamos com a Red Bull, que sabia que tinha o Max Verstappen ao volante e muitas vezes o carro não era suficiente, o McLaren era superior, mas criava dúvida na McLaren. Isso aconteceu muitas vezes, tanto em 2024 como em 2025. Sim. Ou seja, por isso é que nós tomavam a iniciativa da estratégia. Exatamente. E deixavam a McLaren, que sabia que tinha o melhor carro, em dúvida, o que é que vamos fazer para não perder a corrida. Exatamente, ou seja, algo que também colocava-os a eles a jogar à defensiva. Exatamente, em xeque. Agora, e não é só isso. Para além disso, eu acho que é isso que vais falar, tem a ver em relação o que é que pode suceder assim. Exato. Nós nunca sabemos, mas isso deixo para ti. Mas a questão é mesmo essa, ou seja, para acabar. A dada altura, Leclerc e Hamilton já não estavam a lutar. Ainda faltavam 20... 8... Não, eu nem digo tanto. Não, mas ali à volta 35, 36... Faltavam 14 voltas. Volta 35, 36, faltavam 20 voltas. Mas eu digo quando efetivamente a batalha já estava clara, que tinha acabado. Sim, mas já estava faltavam cerca de 15 voltas, e o Leclerc tinha mais ou menos 20 segundos para o Berman. Antes disso não tinha tanta vantagem e cairia para trás de Berman. Portanto, eu antes disso não falo. Eu falo a partir dali. Mas eu incluo isso porque tu tens um carro melhor que o Berman. Não importa, mas vais perder tempo na mesma. Não vais perder, Luís. Tens um carro com melhor pneu e por aí fora. Vais perder tempo. Gonçalo, já sabemos perfeitamente que com estes carros não é fácil ultrapassar. Pronto, ok. E portanto, eu percebo... É a tua opinião. Eu percebo que eles não queiram cair para trás de outro carro. Agora, o que eu não percebo é, a partir do momento que tens 20 segundos, aí sim já concordo contigo, que é, até podes sair atrás dele, mas sais tipo em cima dele. Então, numa volta ou duas vais passá-lo. Mas se tu parares antes, vais sair a 4 ou 5 segundos, e não é assim tão fácil depois que chegues lá e que consigas ultrapassar, e vais sempre perder tempo atrás de outro carro por causa da questão da aerodinâmica. Portanto, eu falo a partir mais ou menos dessa volta. Faltavam mais ou menos 15, 14 voltas, e ele tinha 20 segundos o Leclerc tinha 20 segundos de vantagem para o Berman. E eu aqui mandava parar o Leclerc. Não mandava parar o Hamilton. Acho que não fazia sentido parar o Hamilton. A questão é o Leclerc. Mandava parar o Leclerc. O Leclerc podia ter parado. Sairia à frente de Berman. Se saísse, sairia logo atrás. Passado uma ou duas voltas, iria ultrapassar. Iria estar rápido. E o que é que iria permitir? Caso saísse um safety car, por acaso não saiu. Por acaso a verdade é que não saiu. Mas podia sair. Mas
por exemplo, tivemos a situação de Verstappen, Do podia ter Verstappen. saído. Podia ter saído. Ele conseguiu trazer o Se carro até à saísse, boxe, se saísse, mas não. ok que Leclerc ia ter pneus com 5, 6 voltas e Antonelli, Russell e Hamilton provavelmente iriam parar todos, iriam ter pneus melhores, mas Leclerc ia estar na frente. Lá está. Ia criar uma coisa diferente. E ia obrigar a Mercedes ela própria a ter que ultrapassar Leclerc. Portanto, eu acho que aí sim, e por esse motivo, e nós temos vindo a ver cada vez mais abandonos por causa da questão dos motores. Sabemos que nestas alturas, provavelmente nestas primeiras corridas e ao longo deste ano, vamos vê-lo a acontecer de certeza. Por isso, eu teria parado Leclerc e teria criado a dúvida que tu falaste, ou seja, em relação ao Russell, para ou não para, e acima de tudo, caso viesse um safety car, não sabemos o que é que podia vir a acontecer. Além disso, acho que a Ferrari, e aqui lá está, eu fazer diferente. Eu acho que eu não tinha parado com os dois pilotos no primeiro safety car. Acho que o piloto que está à frente para, sim, tem a melhor estratégia, mas o segundo piloto não para. O segundo piloto não para e vai para a frente e cria instabilidade. Mas nós vimos que saíram dois safety cars. Vamos imaginar que Hamilton era o que estava à frente e, portanto, Hamilton parava no primeiro safety car, conforme parou. No segundo safety car, e o Leclerc não parava, ia passar para a frente de Antonelli, Russell e Hamilton, ia ficar na frente. Ia criar ali algumas confusões, podia até Hamilton conseguir passar à frente, etc. E pouco tempo depois saiu um safety car, outra vez. E aí sim Leclerc parava. Criava estratégias diferentes, criava possibilidades diferentes. Acho que falta isso. Acho que falta isso na Ferrari. A Mercedes eu compreendo que não faça, porque tem o carro mais rápido. Isso é normal. E fizeram uma coisa muito bem, que por exemplo a Ferrari não fez, que foi o Russell deixou espaço para fazerem um duplo Mas stack. não sabemos se o Leclerc podia ter delta ou não para fazer isso, não é? Isso não é assim tão simples. Sim, isso claro, mas a verdade é que a Mercedes conseguiu fazê-lo e fez-lo muito bem. Claro. Pronto, e aí a Mercedes eu percebo, porque a Mercedes aqui está a jogar com o carro mais rápido, sabe que em pista consegue tratar do assunto. A Ferrari não é assim, tem que tentar estratégias, tem que tentar estratégias diferentes e acho que faltou isso. Gonçalo, acho que já explorámos o tema Mercedes e Ferrari para lá do que até dava para explorar, mas também é interessante falarmos aqui um bocadinho destas possibilidades de estratégia. Eu agora diria que para continuarmos aqui a falar dos pontos positivos e negativos da análise do Grande Prémio da China, passaríamos à nossa rúbrica e acho que na rúbrica vamos cobrir aquilo que falta cobrir relativamente a pontos positivos e negativos. Eu diria para começarmos talvez pela surpresa. Uhum. Eu tenho como surpresa a AS. Não sei se também tens a AS, acabas por ter aqui outra... Como surpresa eu tenho a Alpine. Sim, eu tenho como surpresa a Alpine, desculpa, eu estava aqui a confundir. Que ainda Sim. estamos igual. Tenho como surpresa a Alpine. Acho que o salto que eles dão, basicamente é tão simples. Eu estava aqui a olhar para a ordem e vi o Berman não, e disse eu basicamente mas eu tenho como surpresa a Alpine porque acho que foi o salto. Exato. Face a Melbourne. Em Melbourne, isto é engraçado, porque nós... Mas também em Melbourne eles também foram crescendo ao longo do fim de Sim, semana. mas a verdade é que nós viemos nas nossas apostas de antevisão assim muito... Pronto, que era difícil de tentar fazer alguma coisa, mas arriscamos e colocamos Alpine no grupo da frente, não é? Colocamos Alpine, Racing Bulls e Haas no grupo da frente. Depois chegámos a Melbourne e dissemos, falhamos completamente. A Audi estava ali quase que nesse grupo e a Alpine não. E agora voltamos chegamos à China e a Alpine está aqui. Eu acho que não tem só a ver com o circuito. Acho que também tem a ver com o facto do... É o aprender do motor. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Acho que é o aprender do motor. É a linha de aprendizagem. O Mercedes... Está a ser, é quase como se fosse uma função exponencial. Exatamente. Porque a Haas tem consigo alguns mecânicos Ferrari na parte do motor.
E acho que isso é uma coisa que a Ferrari faz bem nas suas equipas clientes, a Caddy também que os dá tem. logo um input diferente. Exatamente. Um conhecimento um bocadinho superior logo desde o início. Exato. Enquanto que a Alpine teve aqui uma linha de aprendizagem, por isso é que eu disse. E é um motor novo. E é um motor novo, também, exatamente. É a primeira vez que eles estão a trabalhar com um motor Mercedes. Mas por isso é que eu disse, eles ao longo do fim de semana na Austrália também foram subindo. E agora aqui foi a confirmação. E isto que nós estamos a ver com a Alpine, e eu termino aqui a minha abordagem sobre eles, é algo que eu também espero ver na McLaren. Certo. Depois de eles resolverem estes pequenos problemas. Até se calhar algo ainda muito mais exponencial. Certo. Algo de saltarem logo lá para cima. E a Alpine está a viver e vai viver este ano disto mesmo. Vai ser, eu acho que vamos ver como é que vai desenvolver o motor da Red Bull. Porque eu acho que eu gosto muito de ver o carro, aerodinamicamente eu acho que o Racing Bull é superior ao Haas e ao Alpine, mas lá está, acho que tem uns problemas de motor um bocadinho superior. Ainda assim, Liam Lawson fez um grande fim de semana, incluindo também a sua sprint, porque soube escolher os pneus a ter no fim de semana. Não foi só na sprint, era no fim de semana os pneus a ter para obter bons resultados, principalmente em corrida, era o pneu duro. Sim. E ele fez uma grande escalada na sprint, depois faz uma boa corrida. Em sentido contrário, tivemos aqui Lindblad, eu acho que a sofrer aqui o primeiro foi rookie ali, é tudo Sim. maravilhado, está na Fórmula 1 pela primeira corrida e consegue sacar ali, também já tinha corrido lá com a Fórmula 3 normal, Sim. primeira vez a vir à China, pronto, começou bem as corridas, ele começou bem também o Grande Prémio, mas depois foi caindo, eu acho, lá está, mas acho que parece-me que houve aqui alguns problemas também com a Red Bull Powertrains. Voltando aqui à Alpine, lá está, foi a surpresa pela subida exponencial que tem de um fim de semana para o outro, mas acho que é algo para manter, tendo em conta o motor que tem. Sim, mas aqui para mim foi uma surpresa porque efetivamente pareceu-me o Alpine era, depois por questões estratégicas e tudo mais, acabou por não conseguir concretizar. Mas para mim o Alpine era o mais rápido. Achas? Fora... Eu acho que aliás, o Alpine era mais rápido. Desculpa. Para mim, o Alpine era mais rápido que o Red Bull, por exemplo. Desculpa, eu acho que poderíamos aqui introduzir também a nossa confirmação. Eu acho que isto ajuda aqui podemos ajudar. Para mim, a confirmação agora sim é AS. Mas deixa-me só terminar. E a mim, só introduzir, porque eu acho que é interessante introduzirmos aqui, porque foi uma das lutas do Grande Prémio. E a mim, tu tens a AS e eu tenho o Berman. E tendo em conta aquilo que estavas a falar, de achares que o Alpine era o carro mais rápido, eu diria, como nós falámos muitas vezes o ano passado, o binómio Max Verstappen e Red Bull, eu aqui este fim de semana, o binómio Berman e Haas, acho que era o mais rápido do fim de semana. Eu acho. O Esteban Ocon faz uma grande corrida, estava a fazer uma grande corrida até o erro que comete e coloca completamente fora dos pontos, depois é penalizado e depois também prejudica aí a corrida de Colapinto, mas eu acho que e mesmo assim Colapinto cabe em décimo. Eu posso acreditar, depois de alguns danos e tudo também, eu posso acreditar que se calhar o Alpine poderia ser um bocadinho melhor que o Haas. Não acho que seja muito superior, mas eu acho que porque apesar de tudo, apesar de estarmos numa era muito de engenharia, muito do carro só em si, eu acho que o piloto ainda faz um bocadinho de diferença. Eu acho que o Berman aqui estava a dar aquele extra ao Haas que conseguiu colocar um bocadinho acima dos Alpine. Eu faço aqui uma analogia como fiz nos Ferrari. Acho que o Hamilton passou o Leclerc no sítio certo, embora eu achasse que o Leclerc estava mais rápido, e acho que naquela luta que envolveu Haas, Alpine, Verstappen, já a dada altura também, o Ocon, Colapinto, houve uma altura antes de pararem que estes pilotos estavam todos em luta. Uhum. E eu acho que houve uma altura em que quer os dois Haas, quer Verstappen conseguiram passar para a frente de Gasly. Uhum. E esse é o momento crucial em que Gasly perde a corrida para Berman. Okay. Porque houve uma altura em que se deixou, por questões certamente da própria corrida, o harvesting às vezes colocar o carro num lado, não conseguir, pronto.
A verdade é que Berman foi mais eficaz aí do que foi Gasly. E é aí que Berman fica à frente de Gasly. Gasly depois tenta voltar-se a aproximar, ainda fica a 2 segundos, mas já não consegue, os pneus também começam a ir embora e portanto, Claro. já não conseguiu. Porque eu honestamente acho que Gasly e Alpine Mas é bom ter eram o mais rápido. Foram mais rápido em qualificação. Acho que Gasly faz uma qualificação incrível, fica à frente dos 2 Red Bull, inclusivamente. Portanto, faz uma qualificação incrível. E depois da corrida faz uma corrida incrível, chega a rodar em 5º lugar durante muito, muito, muito tempo, mesmo atrás de Russell, até propriamente colado a Russell. Mas depois lá está, nesta pequena batalha que acabou por ali acontecer durante cerca de, não chegou a 10 voltas, por mais ou menos 7 voltas, uma coisa assim, Gasly perdeu um bocadinho de tempo nas batalhas e isso fez com que ficasse atrás de Berman, porque eu acredito que era um binómio mais rápido. Mas isto só bem, e por isso é que eu considero a Alpine como uma surpresa, mas isto só bem, e depois coloco a Haas como confirmação, porque já na corrida passada olhei para a Haas e disse: em qualificação a Haas não é a melhor dos outros, mas em corrida é. E isto veio comprovar que em corrida o Haas é o melhor dos outros. Neste caso, eu acabo por achar que o Alpine é que seria, mas o Haas estava lá muito perto, não é? E também Oliver Berman. Oliver Berman acabou por ser o mais eficaz nesta tal luta que eu estava a dizer e tirou os proveitos disso e fez o 5º lugar, super merecido. Eu acho que temos que realçar efetivamente quer a Haas, quer a Alpine neste fim de semana, porque eles estiveram mesmo muito, muito bem. Avançando para a desilusão, eu acabo por colocar como desilusão a Red Bull. Depois de eu ter considerado a Red Bull, para mim, como uma equipa que eu achava que ia estar melhor, eu até acho que nas apostas, eu agora já não estou recordado, mas coloquei Verstappen a vencer para as apostas deste fim de semana, ou segundo lugar. E provou-se completamente errado. O Red Bull esteve muito longe do McLaren, sequer, ou seja, eu já estou a dizer o McLaren porque o Ferrari e o Mercedes estão à frente do McLaren e o Red Bull esteve longe do McLaren. Portanto, aqui o Red Bull esteve no segundo pelotão. Vamos ver, pode ter sido uma questão de circuito. A verdade é que estão com um bocadinho de problemas a verdade é que na unidade motriz. É isso. Há aqui alguma coisa elétrica. O abandono do Verstappen tem a ver com a... Pois, há aqui alguma coisa, porque eu senti, por exemplo, que o Racing Bull em corrida, não em qualificação, mas o Racing Bull em corrida era mais rápido que o Red Bull. E era. Eu acho que esta corrida... A luta, e com Lindblad e por aí fora. Esta corrida... Apesar de Lindblad faz uma corrida de frente para trás e a cair, no momento em que teve lutas com os Red Bull, deu-se bastante bem e dificultou muito a vida. Eu acho que, por exemplo... Agora Lawson acho que faz um bom fim de semana. Se nesta corrida... Sim, o Lawson faz um bom fim de semana. Se nesta corrida... parte lá atrás, a questão é essa. Sim. Faz um grande arranque de duros. Se nesta corrida Max Verstappen faz de Racing Bull, eu acredito que teria rivalizado ali com Berman e Gasly pelo 5º lugar. Sem dúvida. Ao passo que tendo um Red Bull nas mãos, não teve capacidade sequer para chegar. Não eu acho que sim. E por isso é que para mim tem que ser a desilusão do fim de semana. Ainda assim, eu acho que o Adjar, afinal de tudo, depois faz uma corrida de menos a mais, não é? Comete aquele erro no início que o faz ir para o último lugar, tem de ir à boxe, trocar pneu. Mas porque também dá-te a ideia contrária também porque faz uma corrida em subida. Também é verdade. Também tem que passar os Cádiz, é fácil. Os Astons, é fácil. Não é? Os Audis também não tiveram muito bem. Só teve um. Exato, só teve um até. Os Williams claro. É o que coitado. É. Os Williams são um caso também que poderíamos falar aqui. Se não fosse os Cádiz... Se tu fores a pensar... Concordo. Se tu fores a pensar, tendo em conta a quantidade de existências que nós tivemos, a Adjar só ficou à frente de Sainz. E do Camber. Porque numa situação normal, Colapinto e Ocon, se não se envolvem, ficam à frente da Adjar. Ficam à frente destes dois. Sim, mas também foi... Eu gostava de ver o Adjar a ter uma corrida um pouquinho mais limpa, porque ele ali no início, na luta com o Berman,
ali pelo quinto lugar na altura. E Berman teve umas mãozinhas Sim, ali. espetacular, grandes reflexos, mas pronto, são erros que acontecem, é o que Isso é acontece. a saída. Agora, em relação à minha desilusão, E deixa só, antes de avançar, relativamente à questão do Ajax que estavas a falar, pode ter sido uma situação semelhante ao que aconteceu a Verstappen em Melbourne na certo, qualificação. exatamente, São mas situações não sei, que, tendo em conta que é numa corrida rápida, pode parecer que não é igual, mas Sim. se me uma curva rápida, na minha uma opinião, curva, uma que é que eu curva, disse? corrida. não, como era numa curva rápida, não tem aquele efeito que teve na travagem quando Mas se foi, calhar, quando o foi, deployment ali, quando foi porque Verstappen. é no momento em que ele tem o peão, ele perde a traseira no momento em que existe, por norma, o acelerador a fundo. Pois. Ou seja, poderá ter sido algo, lá está, é o que eu te digo. Parece-me que a Red Bull está com alguns problemas ali em relação à parte elétrica. Veremos se conseguir resolver e esperemos que resolvam, porque lá está. Eu acho que é outro Precisamos carro. de gente lá na frente. E não é só isso, mas é outro carro que eu ainda não vi o full O potential. potencial. Entendes? Sim. Principalmente das mãos de Max Verstappen. Sim. Que é sempre totalmente diferente. Olha, em relação à minha desilusão, não quero voltar a semana passada falámos sobre a Cadillac e esta semana também poderemos falar, mas acho que é desnecessário. Eu coloquei, tu puseste a Cadillac, a semana passada eu coloquei a Williams, poderia voltar a colocar a Williams porque efetivamente, tendo em conta o motor que está equipado naquele carro, acho que é muito Não estranho. deixa de ter conseguido fazer 2 pontinhos com o Carlos Sainz. Sim, porque Teve condições para Sim, isso, porque houve condicionantes para isso, sim, porque ele mas acho que Carlos não te Sainz esqueças- fez uma boa corrida com o Williams. Sim, Tendo em conta o tendo em material conta- que tem. Exatamente, mas não te esqueças que, mesmo com os abandonos que existiram, que foram bastantes, se não existe o incidente entre Esteban Ocon e Colapinto, Não fica à frente. não fica nos pontos, mesmo assim. Mesmo com todas as resistências que tivemos e carros a não iniciar a corrida. Sim. Por isso é que acho que a Williams, pena. E complicado. Acho que as coisas por lá. Entretanto, a minha desilusão, já falei um pouquinho sobre eles. Lá está. É desilusão porque nem começam a corrida. Quero vê-los em full potential, que é mais um carro que eu acho que ainda não nos conseguiu, ainda não conseguimos ver tudo aquilo que vale, e é a McLaren. E é mais um fim de semana em que tem problemas de motor. A Mercedes está lá na frente, a Alpine também tem motores Mercedes, também esteve lá na frente, entendes? A própria Williams, ok, com o Albon começa a corrida, mas o Sainz fez o fim de semana e a McLaren tem mais problemas. Parece-me que a McLaren tem tido aqui bastantes problemas. O que eu quero dizer é, no espectro motor Mercedes, Sim. das 4 equipas, parece-me ser a equipa que está a ter um pouco mais de problemas em relação à unidade de motorismo. A brincar, Não é? Oscar Piastri ainda não fez Pois. uma volta numa corrida de domingo. Exatamente, ou seja, claro que foi Foi culpa dele, Sim, na semana passada. supostamente Achamos nós. não porque foi pode ter culpa sido, dele, pode ter supostamente. sido uma questão Não, o que de veio deployment de energia. o que veio, o que a Eu não McLaren vi disse, nada sobre isso. em princípio, Por acaso não vi. Foi porque existiu ali um pico de energia Pois. que por norma não acontece, que o fez perder a traseira. Algo como aconteceu com o Max Verstappen Lá está. em Melbourne. Também foi ali de certeza algum pico que De teve. Ou energia. seja, e o que aconteceu com o Piastri foi isso mesmo. E este fim de semana, ou seja, foi algum problema elétrico que o levou a ter o acidente. Pois, lá está. E este fim de semana os dois carros não começam. Ou seja, isso. na equipa, no mundo Mercedes, a McLaren também nos treinos livres também tiveram problemas, nos treinos livres na Austrália. Ou seja, Sim. parece-me que é a equipa aqui com mais problemas. E eu, pronto, é um pouquinho de desilusão porque, tendo em conta, comparativamente, são os bicampeões do mundo, tem o campeão do mundo em Exatamente. título e, para além disso, a Tem McLaren o número 1 no carro, não é? tem o número no carro, mas não é só isso. A massa humana de trabalho na McLaren, eu acho, e é expectável que seja superior, por exemplo, numa Williams ou numa própria Alpine. Ou seja, o conhecimento e a Sim, capacidade sim, de trabalho sim, será sim, certamente sim, um bocadinho sim, sim. superior. Parece-me estar aqui a ter um bocadinho de mais problemas, o que é pena, porque eu acho que o carro é bom, não é? Mas veremos. Apesar de ter outro problema que eu acho que é como o Ferrari, que eu acho que e é um problema que já é por norma, que não, pode não ser problema, mas também eu acho que eles têm muito drag. Eu acho que o carro, outra vez, falta um bocadinho de velocidade, mas eu acho que já tem a É ver... difícil de sabermos isso. Exatamente, mas eu não me admirava que tenha, parece-me que é filosofia do tipo de desenvolvimento de carro que a McLaren quer ter. E não tem E problema, eu acho que porque isso faz todo sentido. ganharam o ano passado com Ora, isso está, também. sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E era isso, Luís, em E é isso, relação não à é? minha desilusão. Acho que em relação Sim. à corrida também já falamos aquilo que
que havia a falar. A verdade é que também não houve muita história, à parte daquilo que nós já dissemos. Agora, como fizemos no podcast passado, malta, vamos fazê-lo também aqui e vamos fazê-lo nas primeiras corridas do campeonato, que é fazer um ponto de situação, digamos assim, relativamente às regras. Regulamentar. À nossa opinião sobre as novas regras. E a questão é que, para já, nada se alterou. Faça aquilo que nós dissemos na semana passada. Ou seja, isto para dizer o quê? A qualificação, para mim, deixa muito a desejar. Pena, acho que é o ponto mais negativo. Muito, muito a desejar. Há curvas neste Grande Prémio da China brutais. Sim. Que estes carros, sendo ágeis, se estivessem a fundo, seria incrível de ver. É o único ponto positivo. Mas desculpa. Seria incrível de vê-los. Por exemplo, conforme vimos na corrida, à medida que o pneu ia desgastando, começávamos a ver determinadas correções que já não víamos há algum tempo, porque antes, quando os pneus eram mais largos, mesmo quando o pneu se desgastava, havia mais estabilidade. Agora percebemos que há um bocadinho menos de estabilidade. Isso é bom. E isso é bom, só que nós só começamos a ver essas correções, esse tipo de situações, quando o pneu se começa a desgastar. Numa volta nós não vemos tanto. Porquê? Porque o carro em muitas curvas não vai no limite. Na maioria das curvas o carro não vai no limite. E é pena. O que me dá pena não é, por exemplo, não é tanto eu vou numa reta e a dada altura deixo de estar a fazer 330 para estar a fazer 320. Eu também, esse não é o meu problema. Isso eu dava de barato. Eu quero a questão é depois chegar à curva. Exato. E o carro poder estar a fazer aquela curva a 120. E está a 100. Em termos de capacidade, o carro conseguia fazer a curva a 120, mas está a fazer a 90 porque o carro está a regenerar e parte do motor a combustão está a carregar a bateria. E esse é que é o problema. E depois isto reflete-se também em corrida. Porque chegamos à corrida e temos estas ultrapassagens meio que ioiô, porque ele tem que estar porque agora regenera o eu. Agora fake ultrapassagens. Sim. Entrando aqui num mundo mais virtual. Ora regenera o eu, ora regeneras tu e dá-me mais uma volta. Ou seja, até que ponto é uma ultrapassagem, não é? É isso, ou seja, nós andamos aqui. Para mim, por isso é que eu digo que nada se alterou. Eu olhei para isto e continuo a dizer o mesmo. Acho que isto não são corridas de Fórmula 1. As corridas têm sido super desinteressantes? Não é isso que estamos a dizer. Acho que tem sido numa situação. Mas, por exemplo, o ano passado, muito menos batalhas. Mas muito mais nível estratégico. Mas estavam muito mais agarrado ao ecrã. Muito mais agarrado ao ecrã, porque eu via os carros no limite. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito concreto. Aqui na China, o ano passado, ver Norris a tentar chegar a Oscar Piastri, dar tudo para tentar chegar a Oscar Piastri, para mim foi muito mais interessante do que estar a ver hoje a batalha entre os dois Ferrari. Porque sabíamos perfeitamente, e repara, foi interessante. Foi uma batalha interessante, mas foi mais interessante para os pilotos que para nós. Certo, isso concordo. Ultrapassaram-se sempre nos mesmos sítios, sim. Conforme nós criticávamos o DRS. Claro, isso é normal. As curvas eram feitas maioritariamente para regenerar energia. O que nós vemos em algumas curvas, já começamos a ver outro tipo de ultrapassagem. Mas porque o carro permite. Certo. E o que eu quero dizer é, eu acho que se nós não tivéssemos tão dependentes da energia elétrica e não tivéssemos esta questão da regeneração, ainda íamos ter mais essas batalhas. Por exemplo, comecei a ver tesouras que já não via há muito tempo. Verdade. Mas isso é uma questão do carro, do chassi. E dos pneus. E acho que só não vemos mais porque o motor não deixa. É o ponto positivo, o único. Eu já não via tesouras há muito tempo. E vejo tesouras. Não dá antes, eles batiam casa da frente uns nos outros. Vejo trajetórias diferentes. Que com aqueles carros largueirões antes não vias essas trajetórias diferentes. Porque não dava. E foi pouco diminuído. Sim. Isso é que é surpreendente. Se conseguíssemos diminuir mais, ainda não, ainda dava mais. Foi tão pouco a diminuição que nós comentámos isso. Não vai se notar diferença. Mas os pneus fazem diferença. Mas os pneus também fazem diferença. Exatamente. O facto de teres menos aderência mecânica e mesmo a largura são 1000 milímetros, mas é muito. Sim, é muito. Parece que não, mas nesta fase de décimos, né, estamos a falar aqui, a diferença de Fórmula 1 são décimos. A questão é essa.
Pronto, agora se calhar em alguns já são segundos. Mas pronto, Sim, mas, infelizmente. sim. Mas Qualquer coisa são qualquer décimos. coisa são décimos e eu acho que é o único ponto positivo que se retira, mas acaba Não, todo assim. mas essencialmente é isto. Também nem me vou alongar muito mais para também não nos estarmos a repetir. Certo. Para já, a questão é um bocadinho esta. Acho que as corridas têm sido... como é que eu explico isto? Não têm sido tão más quanto eu achava que ia ter. Isso também ia ser, também tenho que reconhecer. Até meio. Acho é que é artificial o que está a acontecer. Ou seja, elas não Ora, aí são está. tão É más porque temos o efeito ioiô que no início dos stints, eu nem digo até meio da corrida, digo no início dos stints, Onde por exemplo, eles têm pneu fresco. quando há safety cars, agora não notamos tanto isso porque houve aqueles 2 primeiros safety cars que voltaram a juntar o pelotão. Mas as últimas 30 voltas da corrida, nada. Porquê? Porque aí já entra a eficiência aerodinâmica Enquanto de que o cada ano carro, passado tu já tinhas... entra a eficiência aerodinâmica de cada carro, a qualidade de cada carro em gerir o Exatamente. pneu, a diferença de pneu é enorme e eles não conseguem Enquanto que tu o ano passado, fazer o ioiô nem nada. por exemplo, o ano passado, e eu E estou pronto. a dizer o ano passado porque foi um ano de maturação das regras, onde geralmente é mais difícil ultrapassar, é mais difícil essas coisas Onde todas. está tudo no limite. Está tudo no limite. A verdade é que nós, até ao fim, se calhar até víamos uma diferença de 2 segundos, mas até ao fim ficávamos mais ou menos agarrados ao ecrã, porque sabíamos que no momento em que alguém cometesse Eles um estavam erro, no limite. toda- A probabilidade aproximavam-se. de acontecer um erro era superior até o ano passado do que este ano, porque eles estavam no limite. Agora não, agora às vezes até acontece o erro, mas são 5 segundos de vantagem, 6, 7, e as coisas são o que são. Pronto, não digo mais nada para não estar a alongar muito mais, mas para já, para mim, o ponto de situação é um bocadinho este. Mais uma vez, reitero aquilo que eu disse. Acho que a solução, espero que se chegue lá, não acredito, honestamente. Acho que cada vez mais acredito que isto não vai sofrer alterações. Vai sofrer, vai. Tu achas que vai, mas eu para já estou no lado em que acho que não vai sofrer alterações. Vai ficar 4-1. Acho que não vai sofrer alterações, mas acho que isto devia ser 70-30. Olha, 70% da potência no motor a combustão, 30% no motor elétrico. Olha, eu tenho um ponto positivo em relação a estas regras, que eu acho que vimos, que é aquilo que já falaste. Os carros estão mais ágeis e isso está-nos a fazer permitir e ver os pilotos um bocadinho a fazer coisas diferentes com o carro, a se conseguirem seguir uns atrás dos outros e a ter trajetórias um bocadinho diferentes à medida que agora também vão descobrindo como estão menos preocupados no motor e já estão mais preocupados em andar à volta, experimentar mais o carro e a eficiência do carro. Eu acho que esse é o ponto positivo. Eu acho que os carros estão mais ágeis e acho que estes carros com uma motorização diferente iriam-nos dar grandes corridas. O resto, acho que é tudo negativo. Porquê? Porque as ultrapassagens são, como eu disse, fake ultrapassagens. Isto é um pouquinho, é tudo como tu disseste, é um pouquinho artificial. Segundo, eu não percebo... Para mim é mais artificial, desculpa estar-te a interromper, mas só para dizer, para mim até é mais artificial que era o DRS. Sem dúvida. Porque o DRS permitia-te, ok, se tivesse a menos de um... Primeiro só podias ter se tivesse a menos de um segundo. Eu também acho. E depois, tendo... ainda tinhas de fazer tu conseguias pôr lado a lado, exatamente, mas não tinhas que concretizar a ultrapassagem. Aqui não. Aqui não o carro da frente tem a bateria a 0, acabou. Nem é só ter a bateria a zero. Tu tens mais um bocado de bateria que o outro. Pronto. Sim, e isso dá-te um boost um bocadinho superior e tu passas. Primeiro, o ponto negativo era esse. Segundo ponto negativo é que não sei se isso tem a ver com a influência de termos, lá está aqui, uma alteração de regulamentação de motores que nos está a fazer a ter uma diferença enorme entre carros, mas eu fico um bocadinho perdido, que eu não sei bem o que é que está a acontecer na corrida. Imagina, eu até o ano passado eu olhava para o Lifetime e olhava para a corrida e eu ia conseguindo entender o que é que cada piloto estava a fazer, no sentido de, ok, este está a andar um bocadinho mais rápido em termos de voltas, este quer fazer este tipo de estratégia, este é aquele tipo, ok, temos este pneu, este aqui, e parece-me que agora
isto tudo desapareceu um bocado. Eu não vejo aqui... Acho que aí é um reflexo também de ser novidades. Ok, sim, novidades. mas pronto. Aí Tudo bem, mas estou aqui a... Mas sim, mas é um ponto de situação. É um ponto de situação e isso deixa-me um bocadinho triste porque eu sempre fui e gosto desse lado estratégico em termos de gerir pneu, em termos de fazer coisas diferentes. Pronto, sempre gostei um bocadinho desse lado estratégico das corridas. E eu sinto que agora isso parece que desvaneceu-se um bocadinho. E este fim de semana viu-se mais uma vez isso, em que a partir da volta 25 tínhamos os Mercedes, depois 20 segundos atrás tínhamos os Ferrari, mais 20 segundos vinha o Berman e por aí fora. E entretanto, acho que necessitamos de... E depois outro ponto negativo é a qualificação. Se no primeiro fim de semana dei o benefício da dúvida, por causa do circuito, aqui viemos para um circuito onde existe zonas de ultrapassagem, onde existe 2 setores com muita capacidade de regeneração de energia, onde existe 2, 3 pontos de travagem grandes, onde existe grande recuperação de energia. O que é que eu quero dizer com isto? Existe aqui diferentes estilos de tipo de regeneração, ou seja, favorece X motores, seja o Y motores. Não existe só o favorecimento de um só motor, como temos diferentes tipos de abordagem. Sim. E a qualificação foi... E vira o disco e toca ao mesmo. A qualificação foi... Aquilo que eu gostava de ver na qualificação, quando nós víamos os on-boards, víamos os pilotos no limite, quando víamos as câmaras posicionadas para ver os carros a curvar, notava-se que a fibra de carbono, tu notavas o ar a bater na fibra de carbono, tu sentias que o piloto estava no limite e isso não, e isso deixa-me um bocadinho, deixa-me triste. Parece que vês corridas de drag. É isso. Eles estão nas curvas a regenerar. É surreal, isso depois, é um ponto positivo. Parece que eles no momento em que saem da curva tens ali um kick-out, não é, de energia que é surreal, mas é só isso. Exato. Pronto, e é isso. Lá está, as qualificações. E com isto, para colmatar, que necessitamos de alterar isto urgentemente. O Max Verstappen, no final desta corrida, já veio dizer que é necessário urgente alternar, e ele próprio disse que ele esteve a dizer que fala em nome da maior parte dos pilotos, que ninguém está contente. Claro que quem está a ganhar está contente, e que efetivamente, pelo que o Max disse, estão a existir conversas e a FIA falou e a Fórmula 1 falaram que não iriam fazer alterações nestes 15 dias. Faz sentido, porque temos back-to-backs, 2 tipos de circuitos, percebeu que isso vai acontecer. E que iriam ser tomadas medidas... Ia fazer alterações, não acredito que aconteça já. Sim, mas... Será depois para julho, daqui a assim uns meses. Mais ou menos, se for tem que agora... haver adaptações. Só para fazer alguma coisa tem que haver adaptações. Tem que dar tempo. Tudo bem, sim, mas as conversas estão a acontecer e supostamente estes próximos 15 dias são bastante importantes. Foi isso dito por Ben Sulayem e também pelo Tom Basis, o presidente da FIA, também o diretor técnico da FIA, que estavam a conversar. E Max Verstappen veio dizer que essas conversas estão a acontecer por aí fora, falam em nomes de pilotos que não gostam disto, e acho que ele disse mesmo que no final desta corrida acho que ficou provado a todos que é necessário fazer alterações. Sim. Claro que não vai, e ele disse mesmo, claro que não vai ser fácil fazer essas alterações, porque é necessário ter concordância entre os construtores, e claro que pelo menos existe 2 pessoas, ou uma pessoa, ou uma equipa que está bem, não é? E que vai, com todo o direito, fazer pressão para que nada seja alterado, porque estão na frente. E o Max disse isso com todo o direito, não é? Porque estou a ganhar. Ou seja, fizeram um bom trabalho. Fizeram um melhor trabalho que os outros. Pronto, isso também é totalmente legítimo. Contudo, lá está, reitero que parece-me que ao Max a dizer isso, até os próprios pilotos da Mercedes sabem que isto não é bom para a Fórmula 1. E a questão é mesmo essa. Todos sabem ali dentro que isto não é bom para a Fórmula 1. E ele próprio depois, no final, deixa quase que uma pergunta retórica no fim de que mesmo essas pessoas que estão a ganhar sabem Sim. o que é que têm de fazer e vão pôr à frente o quê? O benefício deles próprios neste momento ou o benefício da Fórmula 1 para o futuro? Acho que é aqui o grande cerne da questão. E eu acho que vai existir. Eu acho que a Mercedes... só acabar. Eu acho que vai existir medidas de alteração. O próprio, lá está, o Tom Basis já tinha dito que supostamente eles tinham algumas ideias e alguns planos backups. Sim.
E eu acho que vai existir algumas alterações, porque tem de existir, porque efetivamente não é Fórmula 1. Bom, ia dizer mais umas coisas, mas é melhor não. Acho que concluíste bem. Acho que realmente disseste aquilo que é. Pronto, que acho que é o que vem na cabeça de toda a gente que gosta de Fórmula 1. Mesmo que alguns não o digam porque estão a ser beneficiados por isso, estão a ganhar. Acho que o que tu disseste é o que passa na cabeça de toda a gente só para terminar, que gosta é mais de um Fórmula 1. bocadinho de acredito que haja fãs que estão a gostar disto, mas até que ponto o atrair esse tipo de fãs também é favorável para a Fórmula 1? Acho que também é outro ponto importante. Não é só isso. Porque o que eu quero dizer é que tu estás a destoar o que é a Fórmula 1. Entendes? É nesse sentido que eu falo. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, malta. Foi a nossa análise aqui ao Grande Prémio da China e o nosso habitual ponto de situação no final do podcast sobre Luís, desculpa, diz. uma notícia importante em relação aos grandes prémios sim, do Bahrein. já nos íamos esquecer. Sim, força. Basicamente, o comunicado da FIA em que os grandes prémios da Arábia Saudita e do Bahrein foram cancelados e que não iremos ter corridas em maio. Exatamente. Foi isso que eles em abril, peço desculpa. Em abril. Ou seja, vamos pelo ter menos um pelo menos para já grande. não há notícias que serão substituídos. E pelo comunicado, eles dão a entender que não irá existir. Que não irá existir. Supostamente, eles dizem que não irá existir corridas em abril, ou seja, parece-me que... Não, eles deixam ali entender que podemos vir a ter alguma coisa, ou melhor, eles não dizem isso. Eles dizem que para já, we want racing in April. É isso. Está lá a dizer assim. Portanto, we want racing in April. Por isso, à partida... eu acho que o que vai acontecer... O que eu queria dizer era, só para completar, eles não dizem que não vamos à Arábia Saudita ou ao Bahrein novamente, não é? Sim. Dizem que não vamos em abril. Sim. Portanto, não sei se eles estão a tentar, caso as coisas melhorem no Médio Oriente, não sei se eles vão tentar realocar é difícil. essas corridas. Mas tendo em conta a forma como está o calendário, eu acredito. Ou seja, acho que eles não quiseram dizer sim, caso haja alguma coisa que dê, mas vai ser difícil. No comunicado eu vi lá uma frase que lá dizia we want to race in April, e eu acho que há males, entre aspas, que vêm por bem, salvo seja, porque o que está a acontecer não faz sentido nenhum. Mas o que eu quero falar relativamente à Fórmula 1, por amor de Deus, é que parece-me que será crucial o mês de Abril. Para perceber o futuro, não é? Não sei se não será agora o momento determinante para definir este tipo de soluções alternativas e compor a Fórmula 1 e este estilo de regulamento, e aproveitar se calhar ali o mês de Abril para dar tempo às equipas de solucionarem esse tipo de alterações, fazer uns ou outros testes e se calhar temos uma nova Fórmula 1 logo a partir ali de Miami. Não sei se não será isto na cabeça da FIA. Acho muito cedo, não sei se não será isto o que está aqui a pensar um bocadinho por Dominical e por Rubinho Solaya, mas veremos. Veremos. Malta, o que nós sabemos é que no limite dos limites, daqui a 15 dias, estamos aqui a falar sobre a análise ao Grande Prémio de Suzuka, e até lá, malta, vai haver também, vamos ter o Miguel novamente em Portimão. Sim. Tivemos este fim de semana também, não deu tempo para falar sobre isso. Da WRC. Teremos agora daqui a um bocadinho, nós estamos a gravar isto a meio da tarde de domingo. Olha, esta Teremos hora... daqui a nada a indicar. Olha, não é esta. Olha, ou já começou. Já começou a indicar, depois temos NASCAR, malta. Vejam isso, porque não faltam muito corridas. correiro. E se não viram o WRC, malta, vejam o resumo, porque foi completamente... De loucos. Loucura. Foi muito porreiro. Como o Rally Safari costuma ser. Sem dúvida alguma. E agora ainda temos aqui uma não é bem noitada, diria que é um final de tarde. E malta, dar os parabéns a Noah Monteiro. Sem dúvida. Já nos íamos esquecer. Tinha aqui estas duas notas que era o cancelamento das corridas e dar os parabéns a Noah Monteiro. E já me ia esquecer. Dar os parabéns. Filho de Tiago Monteiro. Foi campeão de inverno da Fórmula 4 espanhola. Só tem 16 anos. Só tem 16. A Fórmula 3 para o ano pode ser
Eu uma acho possibilidade, caso ele está na consiga reunir os apoios necessários. Está na Campos Racing, que é uma equipa de promoção muito grande, das melhores eles que basicamente têm existem. equipas nas principais categorias de promoção. De promoção e não Fórmula só, 2, Fórmula 3, chegaram a ter também nos GTs e tudo mais. Sim, equipas. mas agora estão mais concentrados, profissionalizados, quase diria. E portanto, uma equipa também ela muito, muito conhecida e top. Portanto, Lando Norris, acho que teve na Campos Racing na Fórmula 2. Chegou a estar na Campos Acho eu. e depois Acho passou que para a na Carlin, acho eu. Foi? Acho que foi Mas assim. eu tenho ideia de estar na Campos. Mas, malta, o que importa é dar os parabéns aqui a Noah Monteiro. E pode ser que, quem sabe, num futuro próximo, vejamos Noah nos palcos maiores, conforme tivemos Ivan Domingos o ano passado. Pode ser que possamos ter Noah Monteiro para o ano também nesses palcos, a dar cartas. Gostei muito de ver as corridas dele. Confesso que não vi nenhuma em direto, mas gostei de ver as corridas. Vamos ver o que é que o futuro reserva para Noah Monteiro, mas mesmo que não seja a Fórmula 1, acho que temos piloto para outras categorias e para lutar por coisas mas boas. eu acho que vai haver, eu acho que para o ano teremos um português outra vez ali. Na comitiva da Fórmula 1. Da Fórmula 1. E quem sabe que se não será esse o próximo português a acabar lá acima. Esperemos a honrar o nome o pai, não é? Exatamente. Esperamos que sim. Mais uma vez, parabéns Noah Monteiro e malta, quanto a nós, vemos sem dúvida não sabemos para a semana, mas se não for antes, daqui a 15 dias, para análise ao Grande Prémio do Japão em Suzuka. Boa semana, malta. Boa semana, malta.